Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com este bonito relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 12, temos assim uma belíssima catequese de Nosso Senhor para superar toda e qualquer aparência e, antes sim, colocar-se como servidores, como aqueles que receberam e que agora também muito querem retribuir as muitíssimas graças que de Deus recebemos. De algum modo, todo esse capítulo 23 vai apresentar palavras bastante duras, como que acusando os escribas e fariseus com as suas aparências e por isso com a sua falsidade, com a sua falta de unidade de vida. E, ao mesmo tempo, também mostra a dor e a compaixão de Jesus pelas pessoas simples, que estavam mal conduzidas, maltratadas, abatidas como ovelhas sem pastor. E por isso, nesse primeiro discurso, pode-se distinguir essa primeira parte, onde o Senhor denuncia os principais vícios e corrupções que naquela ocasião se destacavam em meio à prática dos fariseus e escribas, mestres da lei. Moisés pediu ao povo que fosse fiel à lei que Deus havia dado e da qual ele havia recebido e tornava-se assim então mensageiro. Os escribas, que pertenciam na sua maioria ao partido dos fariseus, tinham então essa missão, desde Moisés, de ensinar a lei mosaica. E por isso se dizia deles que estavam sentados na cátedra de Moisés. E o Senhor não dispensa a autoridade destes escribas e fariseus. Enquanto transmitem a lei, devem ensinar de fato aquilo que foi dado pelo próprio Deus. Mas é fato, Jesus previne o povo e seus discípulos a respeito de atitudes, de modo que distingue a lei daqueles que a ensinam, a interpretação da vivência real de suas vidas. Mais tarde nós vamos ver, inclusive, com São Paulo, que era fariseu, filho de fariseu, que vai se manifestar exatamente dizendo na carta aos Romanos que como que vai ser isso? Ensinar os outros e não ensina a si mesmo. Como pregar que não deve roubar e roubas? Como dizes que não deve cometer adultério e acaba cometendo? Ou seja, há uma incoerência. E São Paulo vai dizer, por vossa culpa,
o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Mais um detalhe importante que também Nosso Senhor aqui vai colocar em tom acusativo: as fitas, as faixas que levavam escrito palavras da Sagrada Escritura, que os israelitas colocavam diante da fronte, atado nos braços, para assim se distinguir dos outros e parecerem mais religiosos, mais observantes e, enfim, mais fiéis. Inclusive, os fariseus levavam essas faixas mais largas do que o comum. As faixas e franjas das orlas eram de um tom, de uma cor distinta, inclusive, para mostrar assim a ostentação e tudo mais. E Nosso Senhor, que veio ensinar a verdade, vai prontamente dizer que o caráter da verdade não está na aparência, naquilo que se carrega, nas coisas que são externas. E é verdade, toda a vida de Jesus foi um ensino contínuo, o seu silêncio, os seus milagres, os seus gestos, a sua oração, o seu amor, o amor ao homem, o amor aos pequenos, o amor aos pobres, a aceitação do sacrifício da cruz, a sua ressurreição, a sua atuação sobre toda a humanidade, de modo que então, para nós cristãos, a melhor maneira de se apresentar e entender como devemos agir e nos distinguir é pela cruz. Ali está a imagem mais sublime e popular de Jesus. E por isso, estas considerações que aqui colocamos acerca desse Evangelho nos mostra que o Senhor salva, santifica e guia aqueles que querem realmente caminhar com Ele. Ele orienta, julga, perdoa e caminha diariamente conosco na nossa história. E quer também que nós, diante das aparências do mundo, dos fariseus e ainda hoje das aparências do bom moço, do bom cristão e de certa instrumentalização da fé, o Senhor vem nos lembrar: maior é aquele que serve. Cuidemos nós de que não venha sobre nós nenhum tipo de espírito de orgulho e ambição que não é compatível com a condição dos discípulos de Jesus. A exigência que ele faz é fidelidade à humildade e ao seu seguimento. As palavras que Cristo usa no final desse Evangelho, palavras fortes, mas ao mesmo tempo necessárias: quem quer se exaltar será humilhado. De modo que Deus tem poder e diante dele devemos nos humilhar, para assim então, no serviço generoso, como a Virgem Maria, que também humilhou-se e colocou-se como escrava diante de Deus, também assim sejamos nós servidores serviçais para com aquele que já serviu-se da cruz para a nossa salvação. Que Ele nos ajude também a caminhar nesse bom propósito e assim firmar e renovar cada dia essa aliança de amor para com Deus, o Senhor. Que Deus nos abençoe e tenhamos um excelente dia na sua presença.